Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao Haja Direito. O meu nome é Carla Paiva, sou jurista e o tema que vos trago hoje é sobre o bullying. Então, o que é o bullying? Vamos começar por identificar hum, do que é que se trata. Então, é uma forma intencional de intimidação e que normalmente passa por humilhar ou usar de forma agressiva, verbal ou física, e normalmente num contexto escolar. Portanto, normalmente acontece com adolescentes ou com miúdos que estão na escola e de uma forma continuada. Portanto, trata-se de um ato que pode ser violência física ou psicológica, que é feita de forma intencional e normalmente o objetivo é intimidar a vítima com o propósito de lhe causar alguma angústia, medo e fragilizar a vítima. O agressor, ou o chamado bully, normalmente escolhe, entre aspas, a vítima como sendo a personagem mais vulnerável, por exemplo, ou como sendo alguém que tem características um bocadinho diferentes daquilo que é normal ter, por exemplo, ser um bom aluno, vestir de uma forma diferente, ter um comportamento diferente. Portanto, se houver aqui alguma vulnerabilidade que se mostre, o bully vai usar isso uh, para agredir, físico ou verbalmente, a vítima. Pronto. A vítima pode apresentar vários sinais durante este processo todo, um, principalmente num meio onde se sinta seguro, que é em casa, não é? E, portanto, temos que estar atentos aos nossos filhos, às pessoas que nos são mais próximas, e os sinais que normalmente as vítimas de bullying apresentam são uma tristeza ou uma irritabilidade que salta mais à vista, uma falta de vontade de ir à escola, por exemplo, uma alteração do rendimento escolar, pode haver isolamento ou uma perda de apetite, por exemplo, ou notar que dorme mal ou que dorme menos ou que tem alguma resistência em fazer determinadas coisas, que se sente mais psicologicamente mais em baixo. Portanto, ainda que o bullying normalmente seja associado, e se calhar todos nós, no nosso tempo, tínhamos alguém que fazia bullying na escola ou que nos chateava, fosse por que motivo fosse, isto agora tem um nome, não é? Chama-se bullying. Trata-se de uma forma de intimidação com alguma frequência, portanto é uma intimidação continuada que vai causando aqui alguma moça na vítima, às vezes bastante, e portanto, ainda que esteja associada ao contexto escolar, pode manifestar-se de uma forma um bocadinho mais alargada e, portanto, pode também haver o bullying em termos de sociais, por exemplo, nas redes sociais, que é o chamado cyberbullying. Pode também, por exemplo, alargar-se aos adultos e aí ser, por exemplo, no local de trabalho ou noutros sítios onde que o adulto tenha convivência com o agressor. E, portanto, mesmo com os adultos, o agressor, no caso de haver bullying, que já não, neste caso já é um bocadinho mais de bullying, portanto é aqui uma escala um bocadinho acima, que é o assédio, o conhecido assédio, pode ser com motivações diferentes, ou seja, pode ter a ver com orientação sexual, a forma de vestir, o sítio onde se vive, a aparência física da vítima ou a religião, e isto tem que ser contextualizado, ou seja, o agressor tem que usar estes temas para interferir na esfera pessoal da vítima, ou seja, de uma forma continuada, com piadas que não são piadas, ou que não têm piada, ou que são piadas no sentido de atacar a pessoa, gozar com a pessoa no sentido de não aceitar que a pessoa
possa ter uma orientação sexual diferente, por exemplo. E quando há aqui uma linha que vai separando as coisas e é preciso percebermos o contexto de todas elas. Todos nós brincamos com todas as situações. Os humoristas, por exemplo, brincam com N situações sérias. Mas o que é suposto? É os humoristas fazerem humor daquelas situações. Pronto. No caso do bullying, por exemplo, ou no caso de haver uma agressão, os humoristas, quando falam, por exemplo, em público, da orientação sexual ou da forma de vestir de alguém, ou da aparência física, ou da religião, por exemplo, quando se vai assistir a um espetáculo de humor, já se espera que se vão pegar em temas, ou em quaisquer temas, para se fazer humor. A questão aqui é usar exatamente estes temas em contextos que não é suposto serem usados e de forma pejorativa para a vítima, dando-lhe um desconforto que não pode acontecer em sítio onde a vítima tenha que se sentir em segurança. Pronto. Isto foi só aqui um parênteses, porque às vezes todos brincamos e é legítimo brincarmos, porque podemos brincar e sem que isso seja de forma ofensiva. Pronto. Depois, quando, ou melhor, aquilo que eu gostava de também deixar era, quando isto acontece, portanto, as possíveis estratégias para lidar com esta situação é normalmente, ou são normalmente, ignorar sempre que possível e sempre que nos estejamos a sentir atingidos. No contexto escolar às vezes é um bocadinho mais difícil para os adolescentes, porque às vezes para os adultos também é, mas pronto. Ficam aqui algumas dicas. Ignorar sempre que possível, dar conhecimento da situação a um adulto, no caso das crianças, ou no caso de ser alguém que esteja no local de trabalho, dar conhecimento às chefias, evitar estar sozinho e sempre denunciar. Sobre o agressor, trata-se também de alguém que, de certeza, que precisa de ajuda psicológica, naturalmente, mas que tem, regra geral, uma capacidade de intimidação e uma necessidade de manipular e de dominar os pares, e normalmente são pessoas com alguma dificuldade em obedecer às regras, e é muito fácil terem comportamentos de oposição, quer em relação aos adultos, quando é os casos dos adolescentes, quer para com a autoridade em geral. Portanto, são pessoas que de facto também não estão bem psicologicamente, não é? Porque têm aqui algumas características, mas que não vou alongar-me sobre esta situação. Quero só fazer aqui um pequeno enquadramento jurídico. Então, o bullying especificamente não está tipificado no Código Penal. No entanto, os comportamentos que são frutos da figura bullying ou da figura assédio, não é? Podem ser punidos por lei. Portanto, deve-se dar sempre conhecimento destas situações à escola segura, por exemplo. Por exemplo, também podemos recorrer à APAV, que é uma associação que ajuda as vítimas, não só de violência doméstica, mas entre outras. E, ainda que não seja tipificado no Código Penal, a lei permite o combate à violência escolar, onde é suposto que toda a gente se sinta segura e tranquila e com condições para aprender, que é para isso que se está na escola, não é? É para aprender, para confraternizar, para crescer em sociedade e para saber crescer em sociedade. No caso dos adultos, e em termos laborais, este bullying, tal como eu já referi, é conhecido como assédio, e pode ser assédio moral ou pode ser assédio sexual. Pode resultar também sempre numa rescisão contratual com justa causa para o trabalhador, sempre que seja praticado por um empregador ou um representante do mesmo. Então, em termos escolares,
as medidas corretivas que se devem aplicar ou que supostamente devem ser aplicadas, e depois há um regulamento da escola que também é aplicado a cada caso, e cada escola depois terá um regulamento, mas o seguimento deverá ser a advertência do agressor, se for numa sala, a saída de sala, ou a proibição de acesso a determinados espaços, desde que não interfiram com determinadas atividades letivas. Pode acontecer uma mudança de turma, pode haver, por exemplo, uma realização de tarefas em interação escolar. Portanto, isto são depois as consequências que o agressor pode ter depois de ser feito o processo disciplinar. Nas condutas mais graves, há normalmente uma repreensão por escrito, pode haver uma suspensão de 3 dias e, no caso, pode ser aplicada pelo diretor de turma, ou, quando é superior a 3 dias, normalmente é um processo disciplinar instaurado pelo diretor de turma, que depois nomeia um instrutor e comunica o facto ao encarregado de educação do aluno, caso este seja menor, não é? Para os pais saberem que ele está a ser um agressor dentro da escola e que vai ter consequências nessa matéria, não é? Pronto. Normalmente, a expulsão da escola acontece em situações um bocadinho mais restritas e normalmente é quando um aluno já é maior de idade e há aqui algumas cautelas nesta matéria. Os agressores podem ser acusados dentro vamos lhe chamar, dentro da figura do bullying, podem ser acusados de injúrias e difamação e, nesse caso, o ofendido terá de apresentar queixa e avançar com a ação em tribunal, não é? Em caso da ameaça ou, por exemplo, devassa da vida privada ou ofensas à integridade física, basta apresentar então a queixa à polícia. E depois haverão casos mais graves, que já pode, por exemplo, passar por ser um homicídio, e nesses casos deixarei para outro vídeo, porque senão este vídeo vai ficar demasiado longo. O que eu quero deixar como nota de conclusão é que o bullying é um assunto sério, existe nas escolas, temos que estar atentos. Há meninos que sofrem muito por causa do bullying e porque não se conseguem defender. Às vezes nem sempre se consegue perceber em casa o que é que se está a passar e, portanto, temos que estar atentos para ver até que ponto é que esta ou aquela reação pode estar relacionada com alguma situação escolar. Em termos de pessoas crescidas e adultas no local de trabalho, acho que devem aferir o que é que se está a passar e sim, depois falar com os superiores hierárquicos e mostrarem o desconforto com a situação. Pronto. É isto que eu vos quero deixar. Trata-se de uma situação que é complicada e que merece a atenção de todos nós e, sobretudo, sabermos avaliar os sinais. Pronto, por hoje é tudo. Deixo-vos com um pedido que é, se tiverem dúvidas, podem remeter e-mail que está sempre no vídeo. E se quiserem, entretanto, comunicar comigo, podem fazê-lo também pelo mesmo e-mail. Façam os comentários que vos aprouver e tenham uma excelente semana e sejam felizes.